Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alex, professor de atualidades aqui da equipe do CPV e vamos comentar a prova da GV. Foi uma prova muito interessante, foram 5 questões de atualidades que envolveram, na verdade, 4 questões de política internacional e uma questão a respeito de Brasil, mas especificamente sobre política ambiental brasileira, ok? Bem, a questão de número 56... foi uma questão muito debatida até em aula sobre o terrorismo internacional. Foi apresentado um texto sobre os atentados do 11 de setembro e eles perguntavam praticamente o que mudava nessa estratégia de grupos terroristas ou qual seria a caracterização principal do terrorismo nos dias atuais. Por eliminação, você chegaria na alternativa B, onde você tem ali 2 elementos principais. O terrorismo praticado hoje, necessariamente, você não tem uma base territorial fixa. No caso do grupo do Bin Laden, o Al-Qaeda, esse grupo se constitui como, na verdade, uma rede de células terroristas e a ação dessas células não necessariamente está vinculada a um alvo específico. O alvo podem ser várias nações relacionadas aí a países que dão apoio à política norte-americana, ok? Então, uma questão sem problemas, um texto muito interessante, alternativa B, ok? A questão de número 57 é a respeito das eleições em Israel, no início desse ano. Mas, na verdade, eles eram uma imagem apresentada onde havia uma propaganda com uma foto do presidente Barack Obama, utilizando um lenço palestino, e você teria que interpretar essa propaganda. Na verdade, era uma propaganda de grupos da extrema-direita israelense que criticam a postura do presidente Obama de defender a criação do Estado palestino. Conforme vimos nas nossas aulas, no ano de 2009, houve uma grande preocupação do governo Obama em mudar a imagem dos Estados Unidos no Oriente Médio. Importante lembrar dos discursos que foram realizados no Cairo em junho desse ano, o próprio discurso do Obama na Assembleia Geral das Nações Unidas, o posicionamento do governo Obama em relação à contrariedade, na verdade, em relação à expansão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. Então, se você lembrasse desses itens, você chegaria nessa alternativa C aí, como eu disse, uma propaganda da extrema-direita judaica em Israel, ok? Então, a alternativa seria C. A questão de número 58 é uma questão que envolveu as relações entre a África do Sul, a Índia e o Brasil. É um acordo aí trilateral e eles colocavam 4 frases, e você teria que ver quais seriam as verdadeiras. Essas 4 frases apresentadas são corretas. Na verdade, você teria que lembrar de pontos comuns entre esses países. Países, potências, vamos dizer assim, em ascensão, emergentes, países onde a democracia já está consolidada, vínculos comerciais antigos, países que propõem reformas nos mecanismos de políticas globais, como, por exemplo, a inserção de mais países no Conselho de Segurança da ONU, sem esquecer que são países também que se caracterizam por grandes desigualdades internas. Então, características comuns desses 3 países, e aí você chegaria na alternativa E, ou seja, todas as frases estão corretas, ok? A questão de número 59, também muito comentada nas nossas aulas, nas aulas também da revisão, sobre a polêmica em torno da instalação das bases dos Estados Unidos na Colômbia. Discussão que foi realizada em 2 cúpulas da Unasul e eram apresentadas 5 frases e aí você tinha que interpretar, ver quais eram as verdadeiras. Importante lembrar que a instalação dessas bases em território colombiano foi uma consequência da não renovação, da não concessão das bases localizadas no Equador, quando Rafael Correa assume a presidência do país. Então, os Estados Unidos propõem a instalação dessas bases em território colombiano.
um pacto militar que já estava vigente desde o início dessa década, né, o plano chamado Plano Colômbia, para combater principalmente o narcotráfico, e a instalação dessas bases gera uma polêmica, pois países como a Venezuela, como a Bolívia, como a Argentina, o próprio Brasil, foram contrários. Alguns países se mostrando mais radicais, outros um pouco mais moderados, mas sempre criticando. A questão é que a instalação dessas bases, ela reacendeu, né, a discussão sobre as intervenções norte-americanas aqui na América Latina. E na frase 5, inclusive, eles citam como exemplo a invasão da Baía dos Porcos, em 61, em Cuba, ou o envolvimento dos Estados Unidos na queda do presidente eleito Salvador Allende no Chile, no golpe de 1973. Então, né, as frases corretas aí no caso seriam as frases 1, 3 e 5, a alternativa B, ok? Questão muito interessante. A questão de número 60, a última da nossa prova, era uma questão sobre leis ambientais no Brasil. Na verdade, era uma questão que envolvia, né, o novo Código Florestal brasileiro e mais uma questão que envolvia mesmo a interpretação do texto. Foi apresentado um artigo, né, e com base nesse artigo, você teria que concluir, né, que o Código Florestal, né, como agora é proposto, ele praticamente faria com que a gestão do patrimônio ambiental brasileiro fosse responsabilidade dos estados. E então qualquer política, vamos dizer assim, de caráter de alcance nacional, praticamente ficaria anulada. Então a ideia é descentralização, tá, do Código Florestal, ou seja, a questão ambiental passaria a ser responsabilidade dos estados, ok? Nesse sentido, a alternativa correta foi a alternativa D. Tudo bem? Então, essa foi a nossa prova, uma prova que, a exemplo de semestres anteriores, ela abordou temas da política internacional. Não apareceu nesse semestre a questão de, vamos dizer assim, de cultura, que é comum, né, em algumas provas passadas, mas uma prova muito interessante que praticamente abordou os temas aqui que foram discutidos nas nossas aulas, na nossa revisão. Espero que vocês tenham obtido sucesso, né, esse é o desejo aqui da equipe do CPV. Tudo bem?